Saulo de Tarso nasceu por volta do ano 10, depois do nascimento de Cristo, e era natural de Tarso, a capital da província romana da Cilícia, localizada na Turquia moderna. Desde jovem, ele pertencia à tribo de Benjamim e, em seus primeiros anos, tornou-se um fervoroso oponente do cristianismo, dedicando-se apaixonadamente à perseguição dos seguidores dessa fé emergente. Seu zelo em suprimir o movimento cristão era notório, levando a prisões e contribuindo para o sofrimento dos primeiros cristãos. No entanto, a trajetória de Saulo sofreu uma extraordinária reviravolta que redefiniu seu papel na história cristã. O ponto crucial ocorreu em um encontro miraculoso e divino com Jesus durante uma jornada para perseguir os seguidores de Cristo em Damasco. Saulo foi confrontado por uma luz celestial brilhante que o deixou cego e uma voz ressoou, perguntando-lhe por que perseguia Jesus. Essa revelação deixou Saulo não apenas atônito, mas também transformou radicalmente sua perspectiva e sua vida. Nesse momento, Saulo, agora cego e perplexo, percebeu a magnitude do encontro que estava vivenciando e o impacto da revelação de Cristo. Agora, ciente de sua cegueira espiritual, Saulo reconheceu a autoridade de Jesus e, com humildade, perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? Esse momento representou uma transformação radical na vida de Saulo, um ponto de virada em sua jornada e propósito de vida. Jesus instruiu Saulo a entrar na cidade de Damasco, onde receberia mais orientações. No entanto, a cegueira física de Saulo agora simbolizava a abertura de seus olhos espirituais para a realidade do Evangelho que ele anteriormente rejeitara. Incapaz de ver fisicamente, Saulo foi conduzido por seus companheiros até Damasco. A experiência no caminho para Damasco não foi apenas uma intervenção divina, mas sim o fundamento de uma nova identidade para Saulo. Nesse instante, ele entendeu a divindade de Jesus, reconhecendo-o como o Messias tão esperado. Enquanto isso, na cidade, um discípulo chamado Ananias recebeu uma visão do Senhor, instruindo-o a ir até Saulo e impor as mãos sobre ele para restaurar sua visão. Inicialmente, Ananias hesitou, temendo a reputação de Saulo como perseguidor dos cristãos. No entanto, Deus assegurou a Ananias a transformação milagrosa que ocorreu na vida de Saulo e o papel vital que ele desempenharia na disseminação do Evangelho. Ananias obedeceu à orientação divina e encontrou Saulo em uma casa em Damasco. Ao impor as mãos sobre ele, algo extraordinário aconteceu. As escamas caíram dos olhos de Saulo e sua visão foi completamente restaurada. Esse evento físico simbolizava a remoção das escamas espirituais que haviam obscurecido sua compreensão da verdade. Ao recuperar a visão, Saulo não apenas se tornou um seguidor de Jesus, mas também foi batizado, marcando sua identificação pública com a mensagem que ele uma vez perseguiu. Imerso na experiência da graça transformadora, Saulo, agora chamado Paulo, imediatamente começou a proclamar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus, surpreendendo aqueles que conheciam sua reputação anterior. Um homem incansável e apaixonado pelo cristianismo, Paulo embarcou em extraordinárias jornadas missionárias conhecidas ao longo da história cristã. Suas viagens se estenderam além das fronteiras geográficas, refletindo um compromisso fervoroso de espalhar o Evangelho de Jesus Cristo. Das movimentadas ruas de Antioquia às cidades icônicas, como Atenas e Corinto, Paulo enfrentou desafios, perseguições e hostilidades para compartilhar a mensagem transformadora do Evangelho. Paulo não era apenas um pregador itinerante. Ele era um construtor de comunidades. Suas cartas revelam um profundo zelo pastoral à medida que ele guiava e fortalecia as comunidades cristãs que brotavam onde quer que ele fosse. Em Tessalônica, Corinto, Éfeso e outras cidades, Paulo não apenas pregava, mas também investia tempo em ensinar, disciplinar e nutrir novos convertidos. O apóstolo não se contentava em apenas espalhar as boas novas.
Ele era um arquiteto da teologia cristã. Suas epístolas, que constituem uma parte significativa do Novo Testamento, são tesouros de sabedoria teológica, abordando questões cruciais de fé, moralidade e vida cristã. Diante de prisões, açoites e rejeições, Paulo perseverou. Sua dedicação à causa de Cristo era evidente em suas ações e sacrifícios pessoais. Em meio a perseguições, surge um profeta com uma visão cativante que mudaria o curso da história. A profecia de Ágabo sobre os desafios iminentes aguardando o apóstolo Paulo é registrada no livro de Atos 21, 10, 11. Ágabo, um profeta, vai a Cesareia para transmitir uma mensagem do Espírito Santo. Esta profecia foi um aviso claro sobre os perigos que Paulo enfrentaria em Jerusalém, simbolizando a inevitabilidade e a natureza restritiva dos desafios que o aguardavam. Enfrentando essa revelação, é notável observar a reação dos amigos íntimos de Paulo, que imploram para que ele evite Jerusalém, temendo as consequências previstas. Apesar de receber essa profecia, Paulo estava determinado a prosseguir, demonstrando coragem e comprometimento com o chamado que sentia do Senhor, mesmo ciente dos desafios que estavam por vir. Ao chegar em Jerusalém, Paulo foi bem recebido pelos irmãos na fé. No entanto, eventos logo se desenrolaram de acordo com a profecia de Ágabo. Os judeus em Jerusalém, influenciados por uma falsa acusação de que Paulo estava pregando contra a lei e o templo, causaram tumultos e agressões contra ele. Os judeus, especialmente os líderes religiosos, alegavam que Paulo estava indo contra a tradição judaica e desrespeitando elementos centrais da fé judaica. Paulo ensinava que a salvação vinha pela fé em Cristo, não pelas obras da lei, argumentando que os gentios convertidos não precisavam seguir todas as práticas e rituais da lei judaica, como a circuncisão e as leis dietéticas. Essa abordagem teológica de Paulo gerou controvérsias e resistência entre alguns grupos mais conservadores dentro da comunidade judaica. A situação se tornou tão volátil que as autoridades romanas intervieram para transferir Paulo para Cesareia, uma cidade costeira que serviria como local para seu julgamento perante o governador Félix. O julgamento de Paulo em Cesareia, diante do governador Félix, destaca-se pela falta de evidências substanciais que justificassem sua prisão. Félix, ao ouvir as acusações e argumentos, reconhece a falta de justificação, mas mantém Paulo sob custódia, mesmo sem uma condenação formal. Durante esse tempo, Paulo continuou a pregar a mensagem cristã, incluindo a esperança da ressurreição. Após uma série de audiências e apelações, Paulo permaneceu detido por 2 anos em Cesareia, enfrentando acusações infundadas. A viagem para Roma foi repleta de desafios, incluindo um naufrágio durante sua viagem. A história do naufrágio de Paulo na ilha de Malta é um episódio emocionante narrado nos capítulos 27 e 28 do livro de Atos. Naquele momento, Paulo estava a caminho de Roma como prisioneiro, junto com outros viajantes, incluindo o centurião Júlio, responsável por sua custódia. A jornada começou sob condições desfavoráveis, e Paulo, com sua intuição espiritual, alertou sobre perigos iminentes. No entanto, seu conselho foi ignorado. No meio do mar Adriático, uma tempestade feroz atingiu o navio. A situação se tornou cada vez mais crítica, e a tripulação perdeu a esperança de sobreviver. No entanto, Paulo recebeu uma mensagem de Deus por meio de um anjo, assegurando-lhe que todos a bordo sobreviveriam, mas o navio seria destruído. Ele compartilhou essa revelação com a tripulação, oferecendo-lhes esperança e incentivando-os a permanecer a bordo para garantir a segurança de todos. O navio acabou encalhando em um banco de areia, mas, cumprindo a promessa divina, todos chegaram em segurança à ilha de Malta. Após 3 meses, Paulo e seus companheiros embarcaram em um navio alexandrino que havia passado o inverno na ilha, continuando sua jornada rumo a Roma. A jornada prossegue e Paulo finalmente chega a Roma.
sua chegada não é marcada por grandes celebrações, mas pela continuação de sua missão, mesmo sob prisão domiciliar e sob a vigilância de um soldado romano. Paulo recebe permissão para pregar e ensinar, convocando líderes judeus para compartilhar a mensagem de Cristo, com alguns respondendo positivamente, enquanto outros resistem. O período em Roma serve como um epílogo na jornada de Paulo, onde ele continua a impactar vidas, mesmo enfrentando a perspectiva da morte. O livro de Atos conclui com Paulo residindo em Roma, pregando o reino de Deus e ensinando sobre o Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimentos. Sua situação na capital do Império Romano não impediu seu zelo missionário. Ele recebeu a liberdade para receber visitantes. Durante essa fase, Paulo continuou a escrever cartas, incluindo algumas das chamadas cartas da prisão, como Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Essas cartas refletem sua profunda teologia e sabedoria, transmitindo encorajamento, instruções pastorais e ensinamentos sobre a natureza de Cristo e do cristianismo. A segunda epístola a Timóteo, muitas vezes considerada uma das últimas cartas de Paulo, é especialmente emocional e reflexiva. Nela, Paulo expressa a consciência de que sua vida está chegando ao fim, mencionando suas lutas, perseverança e fidelidade ao Evangelho, apesar das dificuldades. Ele compartilha palavras significativas, afirmando que já está sendo derramado como uma oferta e que chegou o tempo de sua partida. No entanto, em vez de lamentar, Paulo declara que combateu o bom combate e manteve a fé, sugerindo um senso de realização e paz interior diante do inevitável. Uma de suas declarações mais memoráveis, registrada na segunda carta aos Coríntios, 4:17 e 18, reflete sua perspectiva sobre as tribulações da vida, indicando que ele entendia as adversidades como temporárias em comparação com a glória eterna que aguarda os crentes. Algum tempo depois, no ano 64 d.C., um grande incêndio devastou a cidade de Roma, durante o reinado do imperador Nero. As chamas consumiram vastas áreas, resultando em perdas significativas e deixando uma grande parte da população desabrigada. A causa exata do incêndio permanece incerta, mas algumas fontes históricas sugerem que Nero ele mesmo poderia estar envolvido. Sabe-se que Nero tinha ambições de reconstruir partes da cidade de acordo com seus grandes projetos arquitetônicos. O incêndio forneceria uma oportunidade para ele redesenhar e remodelar a cidade de acordo com seus desejos, o que poderia aumentar sua popularidade entre a população romana. Algumas fontes antigas, como o historiador romano Tácito, sugerem que Nero tocava sua lira e cantava poemas enquanto assistia ao fogo. Esses relatos controversos alimentaram a ideia de que Nero tinha alguma responsabilidade pelo desastre. No entanto, o imperador Nero enfrentou um desafio em lidar com o descontentamento público em meio à devastação. Na tentativa de desviar a culpa de si mesmo, Nero voltou-se para uma comunidade já marginalizada em Roma, os cristãos. A fé cristã era vista com suspeita pelas autoridades romanas, e os seguidores de Jesus frequentemente eram incompreendidos. Nero iniciou uma campanha de perseguição contra os cristãos, acusando-os injustamente de serem responsáveis pelo incêndio. Muitos historiadores consideram essa perseguição uma tentativa de desviar a atenção pública de sua possível participação no incêndio e consolidar seu poder. Os cristãos se tornaram bodes expiatórios convenientes em meio ao caos. Durante a perseguição desencadeada por Nero, vários seguidores do cristianismo foram submetidos a prisões, torturas e várias formas de morte. Alguns enfrentaram crucificação, outros foram jogados em arenas para servir de alimento para animais selvagens, alguns foram usados como tochas humanas para iluminar a noite na cidade, enquanto outros encontraram seu fim através de decapitação. Finalmente, no ano 67 d.C., Paulo foi preso e aprisionado mais uma vez. No entanto, ao contrário das prisões anteriores, Paulo já sentia que não escaparia com a vida desta vez.
Sua convicção se baseava na certeza de ter lutado o bom combate, completado sua jornada e preservado a fé, como escrito em Timóteo. De acordo com a tradição cristã, Nero sentenciou Paulo à pena de morte por decapitação à beira da estrada de Roma para Ostia. Essa escolha de execução estava evidentemente relacionada ao fato de Paulo também ser cidadão romano. Caso contrário, sua morte poderia ter assumido formas mais cruéis e humilhantes. O legado duradouro do apóstolo Paulo serve como um convite à reflexão e à ação. Ao contemplarmos o exemplo de fé e compromisso de Paulo, somos desafiados a refletir sobre nossa própria jornada espiritual. Sua disposição para enfrentar adversidades, suportar perseguições e manter uma fé inabalável, mesmo diante da morte, serve como uma luz-guia que nos conduz em nossos próprios caminhos de fé. Paulo não apenas proclamou a mensagem do Evangelho, mas viveu com fervor e convicção. Seu testemunho vívido ressoa além dos limites do tempo. Agradeço muito por nos acompanhar nessa jornada pela vida do apóstolo Paulo. Espero que tenha encontrado inspiração em sua fé inabalável e compromisso. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, inscreva-se em nosso canal para mais conteúdo e não se esqueça de deixar seus pensamentos e comentários abaixo. Seu apoio significa muito para nós e esperamos explorar mais histórias e ensinamentos juntos. Até a próxima, que você encontre força e encorajamento em sua própria jornada espiritual. Obrigado e que Deus abençoe.